Imagine uma Europa mergulhada em superstição, medo e fervor religioso. Durante séculos, dezenas de milhares de pessoas, na sua esmagadora maioria mulheres, foram perseguidas, torturadas e executadas sob a terrível acusação de bruxaria. Estas não são contos de fadas ou lendas distantes. São histórias reais de um passado sombrio, onde o simples fato de ser mulher, independente, conhecedora de ervas ou simplesmente alvo de inveja, podia representar uma sentença de morte. A histeria da caça às bruxas atingiu o seu auge entre os séculos XV e XVIII. Esta perseguição desenfreada foi alimentada por uma combinação explosiva de fatores. Crises econômicas devastadoras, fomes que assolavam comunidades inteiras e epidemias mortíferas criavam um terreno fértil para o medo e a desesperada procura de bodes expiatórios. A Igreja Católica, através da temida Inquisição, e mais tarde também as igrejas protestantes, desempenharam um papel crucial na legitimação e propagação desta perseguição sistemática. Em 1487 foi publicado o infame manual Maleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, que afirmava categoricamente que as mulheres tinham uma tendência natural para a bruxaria. Este livro sombrio fornecia um guia detalhado sobre como identificar, julgar e punir as supostas servas do diabo. As acusações eram frequentemente enraizadas em desconfianças locais, rivalidades pessoais mesquinhas e no medo irracional de desastres naturais ou doenças inexplicáveis. Mulheres que ousavam viver de forma independente, que possuíam conhecimentos sobre plantas medicinais ou que simplesmente quebravam as rígidas normas sociais da época tornavam-se alvos fáceis desta perseguição brutal. Na Alemanha, durante os infames julgamentos de bruxas de Fulda, que decorreram entre 1603 e 1606, cerca de 250 pessoas perderam as suas vidas. Entre todas essas tragédias, a história de Merga Bien destaca-se pela sua crueldade extrema. Merga era uma mulher de posses, casada pela terceira vez e herdeira dos seus 2 primeiros maridos. Quando regressou à cidade de Fulda, tornou-se uma das primeiras a ser presa em março de 1603. A sua situação foi dramaticamente agravada por um fato que, em circunstâncias normais, seria motivo de grande alegria: estava grávida. Como não tinha tido filhos durante os 14 anos de casamento com o seu marido atual, os seus acusadores alegaram de forma monstruosa que a gravidez era resultado de uma relação diabólica com o próprio diabo. Sob tortura insuportável, Merga foi forçada a confessar o assassinato do seu segundo marido e dos seus filhos, bem como a participação em rituais satânicos que jamais tinha praticado. Considerada culpada por crimes que nunca cometera, Merga Bien foi queimada viva na fogueira no outono de 1603, levando consigo a criança inocente que carregava. Um dos maiores massacres em nome da caça às bruxas ocorreu na cidade alemã de Würzburg, entre 1626 e 1631. Durante este período negro, foram executadas cerca de 900 pessoas, incluindo homens, mulheres e até mesmo crianças indefesas. Os julgamentos, marcados por uma brutalidade que desafia a compreensão humana, vitimaram pessoas de todas as classes sociais. Desde humildes camponeses até membros da alta nobreza, ninguém estava a salvo desta loucura coletiva. As confissões eram extraídas através de tortura sistemática, e a histeria coletiva alimentava uma espiral interminável de denúncias, onde vizinhos acusavam vizinhos numa cadeia de terror sem fim. Um jesuíta que atuou como confessor das supostas bruxas em Würzburg, Friedrich Spey, ficou tão horrorizado com o que presenciou que escreveu anonimamente um livro denunciando a crueldade extrema dos julgamentos. Ele afirmava corajosamente que a tortura era a única razão das confissões e que nenhuma das pessoas queimadas era de fato culpada dos crimes pelos quais morreu. Apesar da brutalidade implacável da perseguição, nem todas as acusadas de bruxaria foram condenadas à morte. Os historiadores estimam que cerca de metade das acusadas conseguiu, de alguma forma, escapar à execução. A escritora e cortesã veneziana Verônica Franco, por exemplo, foi acusada de bruxaria pelo tutor do seu filho, que simplesmente não suportava o seu sucesso como mulher independente numa sociedade dominada por homens. Graças ao seu poder, influência e ao apoio crucial de aliados masculinos poderosos, foi considerada inocente após um longo e desgastante julgamento. No entanto, a sua reputação nunca recuperou totalmente dos danos causados pela acusação. A história de Katharina Kepler, mãe do famoso astrônomo Johannes Kepler,
também ilustra dramaticamente a possibilidade de sobrevivência neste período sombrio. Acusada formalmente de bruxaria em 1615, passou mais de um ano terrível acorrentada numa cela úmida e sombria. Graças aos esforços incansáveis e determinados do seu filho, que atuou brilhantemente na sua defesa, foi finalmente libertada em 1621. Mesmo quando foi confrontada com os instrumentos de tortura mais terríveis, recusou-se corajosamente a confessar crimes que não havia cometido. A caça às bruxas deixou cicatrizes profundas e duradouras na sociedade europeia. Para além das milhares de vidas brutalmente ceifadas, esta perseguição sistemática institucionalizou a desconfiança em relação às mulheres e ao conhecimento feminino, especialmente no que diz respeito à saúde e à reprodução. Curandeiras e parteiras experientes, que durante séculos foram as principais detentoras do saber médico popular e salvaram incontáveis vidas, tornaram-se alvos preferenciais desta perseguição. O seu conhecimento ancestral foi deliberadamente marginalizado com o advento da medicina moderna, que passou a ser dominado exclusivamente por homens. A memória dolorosa destas mulheres, queimadas pelo medo e pela ignorância mais profunda, serve como um lembrete sombrio dos perigos eternos do fanatismo e da perseguição cega. Na Escócia, por exemplo, onde quase 4.000 pessoas foram acusadas de bruxaria, existe hoje um movimento crescente que procura o perdão oficial para as condenadas e a criação de um memorial digno em sua honra. Lembrar as suas histórias trágicas não é apenas um ato de justiça histórica. É também um alerta permanente para que tais atrocidades nunca mais se repitam na nossa sociedade ou em qualquer outra.